Olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rafael Neri Miranda, sou advogado especializado na área tributária e o vídeo que nós vamos ter hoje vai ter como um tema algo que é quentíssimo, algo que é sem precedentes. Nós vamos falar hoje sobre o tema 69, repercussão geral no STF. Gente, e não é por menos que esse tema 69, que foi julgado por STF em março de 2017, não é por menos que ele recebe um apelido aí de ser a tese do século. Porque é algo realmente sem precedentes dentro da advocacia tributária. Nunca se houve um posicionamento do tribunal que fosse tão favorável para o contribuinte. Então, se você está interessado em saber o que seria esse tema 69, fica comigo até o final e nós vamos explicar aqui, tintim por tintim, aquilo que você deve saber. Então, me acompanhe. Vamos para o que interessa, então, minha gente. O que seria, então, a tese do século? Esse tema 69 que foi julgado no STF. Nada mais é do que a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Nada mais é do que isso. E o que acontece? Toda vez, algumas pessoas me perguntam, será que eu posso fazer a recuperação de créditos tributários na via administrativa, pedindo lá para a Receita Federal? Não, eu acho que isso daí é um pouco precipitado. O que acontece? O STF, quando ele afeta um tema com o que a gente chama de repercussão geral, e ele emite uma decisão de mérito sobre essa causa, isso acaba vinculando somente o judiciário. Não acaba afetando, por exemplo, a Receita Federal. A Receita Federal ela não segue aquilo que o STF disse. Então, talvez até você consiga, mas você vai ter um trabalho muito grande, você vai ter que entrar com vários recursos para chegar até o CARF, às vezes, para conseguir uma decisão favorável para você. Então, o que seria mais viável é entrar com uma ação judicial o mais rápido possível. Porque o STF já decidiu sobre esse caso. O mérito já foi decidido. E recentemente, em maio de 2021, aí que ele colocou a pá de cal em cima e encerrou a discussão, porque houve embargos ainda daquela decisão. Ele acabou colocando uma pá de cal em cima. Então, é uma ação segura. A jurisprudência ela foi totalmente sedimentada, todos os processos antes estavam paralisados e agora, obrigatoriamente, todas as decisões judiciais devem acatar aquilo que foi decidido por STF. Então vamos dar sequência aqui. Como vocês podem ver, isso, gente, vocês podem entrar aí, vocês podem estar uma chuva de notícias falando sobre esse tema. Eu coloquei dois casos aqui, de sites aí que todo mundo conhece, o G1, o UOL, mas bate aí na internet, dá uma olhada, vai no Google, coloca ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, vai aparecer uma enxurrada de notícias, de decisões, tudo que você possa imaginar é o tema da vez. É o tema da vez. Então tá no noticiário. É uma tese muito segura mesmo. Aqui eu coloquei para vocês, a Magazine Luiza, lá no site da Magazine Luiza você tem uma parte lá que é a relação com os investidores. A Magazine Luiza, por ser uma SA, uma empresa que está listada na Bolsa de Valores, ela obrigatoriamente tem que falar os fatos relevantes, e um dos fatos relevantes foi justamente esse. Do ganho, eles lograram um êxito com uma ação judicial no valor de 750 milhões de reais. Não foi a única decisão favorável que a Magazine Luiza teve. Teve uma outra decisão também, que foi no valor de 250 milhões de reais e mais uns quebrados. Ou seja, a Magazine Luiza ela acabou recuperando créditos aí de mais de R$1 bilhão em cima dessa tese.
E não foi só a Magazine Luiza, você tem diversas outras empresas que acabaram logrando êxito, acabaram se beneficiando desse julgamento que a gente fala que é a tese do século. Olha lá, ó, várias empresas já se aproveitaram dessa decisão judicial do STF. Várias empresas. Foi o que eu disse. Todos os processos estavam paralisados aguardando essa decisão. E essa decisão acabou vinculando todo mundo. Todo mundo se beneficiou e pode se beneficiar ainda. Agora vamos falar aquilo que interessa, aquela parte que eu mais gosto de falar, que é sobre os cálculos. Né? Então, aqui eu estou apresentando para vocês, estou tentando passar de uma forma didática, o quanto que você paga de PIS e COFINS hoje. Então, imagine você numa situação, você é contribuinte do PIS e COFINS, no regime cumulativo, né? No regime cumulativo, a alíquota somada dos dois é de 9,25%. E qual que é a base de cálculo no PIS e COFINS que você paga hoje? Que é aquilo que o fisco, que a Receita Federal exige de você. Então eu coloquei aí, vamos uma situação aqui hipotética. Uma empresa que fatura por mês R$1 milhão. Qual que é a base de cálculo do PIS e COFINS? A base de cálculo é R$1 milhão. E a Receita Federal não quer saber se desses R$1 milhão, se você paga R$180 mil de ICMS, que no caso eu coloquei aqui, né, 18%, que é a alíquota às vezes normal aí do ICMS. A Receita Federal está pouco se importando se você paga aí R$180 mil de ICMS, ele não quer saber disso. E ela coloca como a base de cálculo R$1 milhão do seu faturamento. Então, R$1 milhão por mês dá R$92.500. É o que você paga de ICMS por mês. E aí, num acumulado de 50 meses, eu estou colocando aqui 50 meses, porque a decisão do STF não permite que você recupere os últimos 5 anos. É só da decisão lá de março de 2017 para frente que você pode recuperar. Tá? E aí, nesse caso, você, num acumulado aí de 50 meses, daria aí o valor de R$4.625.000. Tá? Então vamos seguir adiante. Isso daí é o que você paga hoje. Mas vamos ver aquilo que você deveria pagar. Então, após o julgamento do STF, como que vai ficar a nossa situação? A grande crítica que existe é em cima desse valor aqui, ó. É isso que se discute. Porque o que acontece? Esses R$180 mil que paga de ICMS, o ICMS é um imposto por dentro. Então, ele passa a ser considerado, vamos dizer assim, como se fosse parte do seu faturamento. E, na verdade, não é. O valor, né, de ICMS, ele não acaba ingressando efetivamente nos cofres da sua empresa. Ele só transita na sua contabilidade, mas não é uma receita própria da empresa, é uma receita de terceiro, é uma receita do Estado. É uma receita da fazenda pública do Estado onde você pertence. Então, o que se discute aqui é o seguinte, esse valor, né, desses R$180 mil, ele não deve entrar na base de cálculo como se fosse um faturamento, porque isso daí não ingressa nos meus cofres, isso daí é uma receita de terceiro. E aí, foi que o STF, então, decidiu pelo destacamento desses valores. Esse valor, né, que da receita mensal, do faturamento mensal, né, como ICMS é um imposto por dentro, esses R$180 mil, ele deve ser destacado. Ele não deve fazer parte da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, desses 18%, né, que é equivalente a 180 mil, você retira isso e a base de cálculo passa a ser R$820 mil. E aqueles 92.500 que você pagava por mês, o certo, o correto, seria que você pagasse R$75.850. E pegando o acumulado dos últimos 50 meses, aí daria esse valor aí, de 3 milhões e alguma coisa. No frigir dos ovos,
Entrando com uma ação judicial, daria para se recuperar, nesse caso hipotético, um valor aí, ó, de R$ 832.000, de R$ 832.500. É esse valor que daria para se recuperar. Um valor interessantíssimo e seria provavelmente mais do que isso. Porque você passa a recuperar nesses últimos 50 meses mais aquilo da entrada da ação judicial para frente. Então você recupera o que está para trás e o daqui para frente também você consegue recuperar. E além disso, incide a taxa Selic, incide a atualização monetária e os juros. Então provavelmente esse valor aí supera os R$ 900.000. Tá? Então, quem poderia se beneficiar dessa tese do século? Para quem que essa tese do século se destina? Vamos ver aqui. É simplesmente para aquelas empresas que estão enquadradas ou no lucro real ou no lucro presumido, viu, gente? Empresas que fazem parte do Simples Nacional não podem se beneficiar dessa exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. E aí, eu coloquei até algo em destaque aqui. Independe o regime de tributação, se é um regime cumulativo ou não cumulativo. Tá? Se fosse regime não cumulativo, eu acho que seria 3,65% de ICMS, de PIS e COFINS. Né? Aí, ó, dados atualizados aí do Serasa, hoje no Brasil nós temos pouco mais aí de 5 milhões de empresas que estão enquadradas ou no lucro presumido ou no lucro real. 5 milhões de empresas no Brasil inteiro. E desses 5 milhões, gente, olha só, pasmem. Pouco mais de 9 mil empresas que ingressaram com uma ação para poder fazer a recuperação desses créditos. Agora, provavelmente, esse número já deve estar mais próximo dos 10 mil, mas é um número, gente, extremamente tímido. Se você for pensar aí, ainda assim são mais de 5 milhões de empresas que não se aproveitaram desse direito. É um número absurdo de empresas que não se beneficiaram disso ainda. Então, volta para mim aqui. Gente, 5 milhões? 5 milhões é um número muito alto. É quase a totalidade das empresas que estão no lucro presumido e no lucro real no Brasil inteiro. E a Receita Federal, ela dá uma de João sem braço. Né? Ela se aproveita, às vezes, de um estado de acomodação, às vezes, do empresariado, para poder lucrar em cima, e é isso que está acontecendo. É um absurdo. Ao longo de todos esses anos, a Receita Federal ela se apropriou de valores da sua empresa que jamais deveria ter se apropriado. Ela participou quase como se fosse uma sócia aí da sua empresa. E é o que eu falo para todas as pessoas. Dinheiro não nasce em árvore. É com muito custo, é com muito suor que se conquista as coisas. Você, empresário, teve que trabalhar muito, teve que assumir riscos que nenhuma pessoa assumiria para poder, às vezes, lograr êxito dentro do seu estabelecimento comercial, dentro da sua empresa. E a gente vive um contexto de pandemia que acabou afetando tudo, a tudo e a todos. Então, essa é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar. Se você, às vezes, não é empresário, mas está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você conhece pessoas que poderiam se beneficiar dessa informação. Porque, às vezes, não é porque o empresário está acomodado com isso, mas, às vezes, é simplesmente um desconhecimento. Entendeu? Então, eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar ou a sua vida, ou você pode ajudar a vida de muitas outras pessoas que estão ao seu redor. Né? Ajudar a vida de gente que passou por inúmeras dificuldades, às vezes, nesse contexto de pandemia, para poder, às vezes, sustentar a vida de muitas famílias. E eu espero que você possa, às vezes, compartilhar esse vídeo com alguém.
né? O intuito é ajudar o maior número de vidas, o maior número de pessoas possível através desse vídeo. Tá? Então, um ótimo dia para você e até o próximo vídeo.